Olá, 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 todos aqui nessa terça-feira no Direto Quadri. E o assunto hoje é muito bom. Para quem não me conhece, eu sou Dri Vasconcelos e estou aqui para ajudar você a transformar a sua vida, transformar a sua saúde e a recuperar aquela energia, aquela vitalidade que você de repente deixou para lá, né? Através de uma alimentação saudável, de uma alimentação natural, né? E hoje a gente vai falar de um assunto que eu acho que as mamães ou as vovós, né, os papais e os vovôs, vão gostar muito. Né? Então, só para quem está entrando hoje na primeira vez, então o Direto Quadri é uma aula ao vivo, né, uma live que a gente faz todas as terças e quintas-feiras aqui no Instagram. E a gente sempre aborda um assunto de interesse da comunidade, né? E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, que é o seguinte: o seu filho, ele é viciado em fast food? Ele é viciado em McDonald's? Ele é viciado em Burger King? Ele é viciado em coisas realmente que a gente pena e não consegue resolver? Esse assunto, ele atrapalha muito a vida de muita gente, muitos pais ficam preocupados e, na verdade, existe um motivo muito claro por tudo isso, né? Já a gente vai entrar no ponto, mas o que eu queria só lembrar vocês aqui, como é que funciona o Direto Quadri. Eu vou falar um pouco, mais ou menos uns 20, 30 minutos, e depois, no decorrer da nossa conversa aqui, eu conversando com vocês deixam a perguntinha de vocês aí no chat, e no final da live eu respondo a perguntas de vocês. Então, qualquer pergunta que vocês tiverem aí, vocês me mandem, tá? Pra gente poder responder todas as dúvidas que vocês têm em relação ao assunto. Tá bom? Então vamos lá. Hoje então a gente vai falar sobre esse ponto do fast food. E antes da gente começar a falar sobre fast food, por que hoje ele é tão aterrorizante muito mais que antigamente? Primeiro que antigamente, eu lembro quando eu tinha, sei lá, 10 anos, 8 anos, eu morava no interior aqui de São Paulo, né? Morava em Mogi das Cruzes. E eu lembro que no meu aniversário, o meu presente foi vir para São Paulo para comer no McDonald's. Por quê? Porque era uma coisa ainda muito rara. Não era em todos os lugares que se tinha, e até em lugares maiores, né, cidades grandes, não tinha como tem hoje em cada esquina. Então, esse volume de alimentos processados, ele aumentou demais nos últimos anos, né? E com certeza, o volume de alimentos processados aumentou o quê? A demanda. Então, se eu tenho alimentos processados, fast food em cada esquina, é muito mais fácil que eu vá me alimentar desses alimentos, né? E antes da gente falar sobre como a gente pode ajudar nossos filhos a melhorar isso e acabar com esse vício, eu queria mostrar pra vocês por que eles são tão viciantes, né? E eu vou dizer uma coisa, tá? A gente tá falando de filho aqui, mas eu tenho certeza que tem alguma mamãe, alguma vovó, algum papai, algum vovô aí que também é viciado, que também gosta. Então assim, fala pro filho que não, né? Fala pro filho que isso não é bom, mas acaba também consumindo. Então, cuidado, né? Às vezes o filho, ele espelha muito a gente. Então, se a gente tá falando uma coisa que a gente não pratica, também é complicado, né? Então, vamos lá. Por que os fast foods são tão viciantes? Por que eles são tão difíceis da gente parar de comer? Porque, na verdade, tudo que tem ali é processado. E o que tem ali que, na verdade, dá vontade de a gente comer mais e mais e mais? O açúcar. Ah, Adri, mas o açúcar... O açúcar não tem no hambúrguer, por exemplo. Então, quando a gente fala de pão, de farinha branca, né? Quando a gente fala de amido, a gente está falando de farinha branca, a gente está falando de açúcar. E o açúcar, independente dele ser doce ou não, ele vai estar presente, né? Então vamos lá, o açúcar está lá no pão. A gente tem uma carne que na verdade é cheia de temperos, né? E temperos que viciam a gente. Né? Um dos princípios aí da famosa comida chinesa, né? Muitas vezes o alimento ele é temperado com aquele salzinho lá que deixa a gente com vontade de comer mais, né? Sem falar da batata frita, sem falar de outras coisas que são extremamente processadas e viciam, porque o açúcar vicia. Quanto mais a gente quer, quanto mais a gente come, mais a gente quer. Então, assim, não é que os filhos de vocês têm problema, porque eles adoram. É porque esse tipo de alimentação, gente, vicia e vicia muito. Né? Qualquer um que começar a se alimentar disso, vai querer comer todo dia, né? E aí, então, partindo desse princípio que o alimento em si não é legal, porque realmente ele traz esse vício, né? Pra você ter uma ideia, foi feita uma pesquisa, um teste, na verdade, com ratos. E fizeram dois caminhos, dois labirintos.
uns ratinhos iam atrás do açúcar e os outros ratinhos iam atrás da cocaína. E depois desses testes feitos vários dias, foi chegada à conclusão que a maioria dos ratinhos, eles iam de encontro ao açúcar versus a cocaína. Então vocês imaginam o quanto o açúcar ele é viciante e o quanto o açúcar ele não depende só da nossa boa vontade. Muitas vezes a gente fala assim, mas eu não tenho boa vontade, não consigo, se culpa. Não, gente, porque isso é um princípio ativo biológico nosso que faz a gente o quê? Ficar viciado em doce, ficar viciado em processados. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que adaptar a nossa vida de forma diferente para a gente ter uma outra referência de vida. E quando a gente tem uma outra referência de vida, a gente vai passar essa outra referência de vida para quem? Para os nossos filhos, tá? Então, tá clara essa história? Que, na verdade, são alimentos que viciam? Então, vamos se atentar para isso. Oi, Cacá, oi, Rosa, tá todo mundo chegando aí, feliz que vocês estão chegando. Para quem entrou agora, eu só estava falando um pouquinho sobre os fundamentos da comida processada, do fast food, né? E falando um pouco como eles viciam, porque na verdade eles estão carregados de sódio e de açúcar, predominantemente, né? Além de todo o material ali que é super ultra processado, tá? E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente tem nossos filhos pequenos, tá? Eu tenho 2 filhos em casa. Eu tenho o Pedro, que tem 10, e tenho o Felipe, que tem 6. Quando a gente tem filhos, eles observam tudo que a gente faz. E antes da gente começar a falar sobre o desafio que a gente tem em ajudar os nossos filhos a comer bem e a se livrar desses fast foods, é o seguinte. Existe a individualidade de cada um, né? Como a gente fala sempre na alimentação anti-inflamatória, né? Quando nós somos pessoas, somos indivíduos, então o que é bom pra mim, não é bom, pode não ser bom pra você, o que de repente me agrada pode não agradar você, porque nós somos diferentes. Então olha só, eu tenho aqui na minha casa 2 crianças extremamente diferentes uma da outra. Eu tenho o Pedro, que é extremamente aventureiro para experimentar tudo. Ele tem um paladar de adulto. Ele adora experimentar tudo que eu faço aqui. Às vezes os sucos que eu faço diferentes. Às vezes o kefir quando eu faço, o chucrute quando eu faço. Quer dizer, ele adora tudo que é uma comida, diferente, né? Falei de paladar de adulto, mas eu já vou falar de comida de criança para vocês aqui, tá? E o Felipe... Oi, Cecília, tudo bom? Seja bem-vinda. E o Felipe, que tem 6 anos... que ele tem uma alimentação legal, só que se eu deixar, gente, ele vira do avesso. Ele é o senhor carboidrato, o senhor doce, né? Ele gosta, né? E então a gente tem que perceber, a primeira coisa, que quando a gente avaliar quem a gente tem na nossa casa. É avaliar os filhos que a gente tem na nossa casa. E tentar compreender como é que a gente vai abordar cada filho, se vocês têm mais de um filho. Então tem criança que tem mais facilidade, tem criança que a gente tem que segurar mais, que a gente tem que proteger mais porque tem mais tendência, tá? Então, o que eu ia falar assim, o desafio é muito maior quando a gente tem adolescente, né? Não sei se quem tá aqui tem adolescente ou tem criança. Quanto mais a criança ou adolescente vai crescendo, mais difícil vai ser da gente controlar. Só que, olha que interessante, quanto mais a gente educa do comecinho, mais pequenininho, mais a criança, o adolescente, o adulto vai crescer consciente. Olha que legal. Então você pensa assim, mas ele é tão pequenininho, quando ele for mais velho, ele vai tomar decisão. Então, gente, não é por aí não, tá? Se você não traçar com ele referências de boa alimentação, quando ele for mais velho, eu tenho quase certeza absoluta que ele vai escolher por alimentos processados, por fast food. Então é muito importante que a gente comece lá, desde pequenininho, traçando o quê? Referências. Mas, Dri, o que é referência? Referência de açúcar. Então, assim, pra que colocar açúcar em tudo? Né? Se você começa a traçar com ele referência de gosto de fruta, ele vai ter uma referência diferente do referência do açúcar. De repente, um achocolatado. Você tá dando chocolatado todo dia pra ele, a referência de açúcar vai ser extremamente alta. Então, assim, a ideia é que você consiga dar referência para ele, que ele consiga entender que quando ele come um brigadeiro, que não é ruim, tá? Eu vou falar já disso, ele pense assim, poxa, isso é gostoso, mas é muito doce para minha vida. Porque quando ele chegar na fase adulta, ele vai conseguir tomar decisões mais conscientes, porque ele teve isso na infância, tá? Então é um grande desafio a gente fazer isso com os nossos filhos, a gente entender como é que a gente vai lidar com tudo isso, e por isso que eu tô aqui hoje, que a gente vai falar de 16 dicas, e aí vai ser bem pontual, 16 dicas de como a gente ajuda os nossos filhos a se livrar desses fast foods e como é que a gente educa essas crianças, esses adolescentes, para uma vida mais saudável, para uma vida mais consciente, tá? Então vamos lá.
Então, primeiro eu queria contar uma história aqui que eu achei incrível. E aí conta um pouco do que eu normalmente faço com meus filhos e, de contraponto, como eles são diferentes uns dos outros. A gente foi naquele supermercado de atacado, um desses grandões, e aí fui eu, meus dois filhos, o Pedro e o Felipe, o Ale, meu namorado, com o filho dele, o Guto. Então fomos nós 5 fazer compra. E eu cheguei para os meninos e falei assim, olha, vocês podem comprar o que vocês quiserem nesse supermercado. Nossa, os 3 olharam, sério? Sério? Eu falei, sério. Mas mamãe, mesmo que for coisa que... Qualquer coisa, eu falei, qualquer coisa, tá? Que seja comida, qualquer coisa. Ok. Eu fui fazer compra com a Lê e eles foram andar pelo supermercado, eles foram procurar. E realmente eu deixei comprar naquele momento qualquer coisa que eles queriam, tá? O que aconteceu? Chega os 3, o Guto, que é o filho do Ale, o mais velho, ele pegou uma batata, aquela Pringles, pegou uma batata. O Pedro, que é o mais velho, que eu falei que tem um pouco mais de condição, ele tem mais consciência, ele falou, mamãe, eu tô em dúvida. Eu fiquei com um caderno, eu ia comprar um caderno do Minecraft ou um chá mate. E o Felipe pegou uma caixa, que é o mais danadinho, né? Pegou uma caixa de house, de hortelã, que tinha 21 house. Sabe aquelas fechadinhas que vem 21? E ele falou assim, mamãe, isso tem bastante. Quer dizer, vocês conseguem perceber que cada um tem um movimento, né? Mas o que é legal? A gente poder educar e entender. Tá? Então agora eu vou falar um pouquinho sobre essas dicas que eu vou dar pra vocês, para vocês poderem realmente traçar isso dentro da casa de vocês e realmente conduzir tudo isso de uma forma legal, tá bom? Então vamos lá. A dica número 1 que eu quero falar pra vocês é o seguinte: seus filhos estão ouvindo você. Então olha, presta atenção. Os seus filhos estão ouvindo vocês, mesmo você achando que eles não estão. Tá? Então, às vezes você tá lá falando, ah, meu filho, isso, não coma isso tem aquilo, isso tem aquele outro. Eles estão ouvindo e estão captando. Agora, se você falar de uma forma que você está punindo, que você está proibindo, talvez essa mensagem ela não entre de uma forma legal. Vocês já ouviram falar que às vezes quanto mais a mãe fala, pior é? Só que se de repente você falar com uma condição mais reflexiva, né, para uma criança, ela vai começar a pensar melhor sobre o que você está falando. Ah, Adri, mas não adianta, eu já falo tanto aqui em casa e não adianta, chega na última hora, eles ficam brigando e querem comer coisa errada todo dia, enfim. Se você chegar para ele educar e falar assim, olha filho, você quer comer essa batata frita? Beleza, pode comer de vez em quando, só que, você sabe do que ela é feita? Ela é feita disso. Ela é feita desse óleo, esse óleo não é legal, ele faz mal para o nosso estômago, ele faz mal para o nosso intestino, ele é inflamatório. Você acha legal? Imagina como é que você vai ficar se você comer todo dia isso. Mas se você quiser, você pode comer de vez em quando. Pronto. Vocês percebem que quando você joga a informação, eles vão refletir de uma maneira diferente? É diferente de você falar, não vai comer isso, menino, porque isso não pode, isso é porcaria, se você fica comendo isso. Isso automaticamente vai trazer para a criança uma vontade de comer, porque ela não vai processar de uma maneira que inteligente. Então você falar e falar de um jeito que estimule a reflexão da criança vai fazer diferença. Vai fazer com que ela pense e reflita nas condições. Ah, Adri, mas eu já falei, não adianta. Gente, não é falar uma vez e acabou. Até a gente, às vezes, a gente sabe, a gente fala pro nosso inconsciente que a gente não tem que comer, os viciados aí em açúcar e tudo isso, sabe que não tem que comer, mas come, mesmo sabendo como adultos, sabendo dos benefícios e dos malefícios, imagina uma criança. Então, pessoal, é todo dia um pouquinho pro resto da vida de vocês. Ou até a criança realmente está pequena e precisando desse contato. Então, assim, tem que falar todas as vezes, tá? Isso é super importante. A dica número 2 é a seguinte. Permita essa chance de testar os limites das vozes e escolhas. Então, provavelmente, você vai descobrir que alguns alimentos são bons e outros alimentos não são, tá? Então, quando você permite que a voz da criança manifeste, mamãe, mas eu tô com vontade de comer isso hoje. Aí você vai falar assim, meu filho, por quê? Porque eu fui no aniversário ou porque todo mundo tá comendo na escola e me deu vontade de comer um doce. Então, meu filho às vezes faz isso, Felipe. Mamãe, o meu amiguinho da escola leva de lanche essa bolachinha aqui do urso. Eu queria tanto experimentar.
Você vai dizer, bom, ele come sempre? Você compra sempre? Não. Uma vez que ele pediu. Então, de repente, esta exceção pode ser feita para quê? Para que você consiga construir com seu filho uma confiança. Para ele poder entender que, poxa, legal, minha mãe entendeu e ela comprou. Dizendo, olha, não é sempre, a mamãe não vai comer sempre, mas vamos, se você quer, a mamãe te dá, eu deixo você experimentar. Mas você sabe que isso não pode comer todos os dias porque isso te faz mal. Ponto. Então, essa confiança que você traça com as crianças, cedendo também e deixando eles avaliarem, né? É muito importante. É muito importante eles perceberem que aquilo não é bom para eles e não você ficar falando sempre. E outra, assim, pessoal, é o seguinte: o que vocês têm que fazer? Vocês têm que estar com a cabeça limpa, tranquila, de que vocês estão fazendo o melhor que vocês podem. Que a parte de vocês, que é educar os seus filhos de uma maneira saudável, ela está sendo feita. Ah, mas é tão difícil, eu acabo deixando porque é mais fácil. Então, aí você está sendo coparticipante dessa dificuldade que você está tendo. Então, assim, é muito importante que você também se conscientize de que você tem que traçar o que é importante para você, para que ele amadureça essa informação, tá? Uma outra coisa legal é, assim, conversar sempre com a criança. Mas não conversar que isso é ruim ou que isso é bom e que fast food é ruim. Não é sempre sobre o assunto do fast food. Mas, assim, você sabia, por exemplo, fulano, né, pro seu filho, que existem maneiras diferentes de comer o milho, por exemplo? O milho pode ser natural, espiga, o milho pode estar enlatado e são várias diferentes formas de comer a mesma coisa. Vamos no supermercado com a mamãe pra gente entender, pegar um ingrediente diferente e ver se tem formas diferentes de fazer ou várias fases diferentes da gente comprar no supermercado? E aí o que acontece? Quando você conversa e quando você estimula, a criança vai ter mais vontade de entender sobre o assunto, né? De compartilhar com você sobre os assuntos. E aí ele nem vai estar percebendo que o que ele está fazendo é se educar. Então isso é super legal e super importante, tá? Vamos lá. A dica número 4, que eu acho super legal, eu não sei se vocês sabem, mas eu também trabalho com crianças. Eu sou educadora alimentar, né? E eu dou algumas aulas, alguns workshops com crianças. Por isso que esse assunto ele me agrada tanto. Então eu ajudo as crianças a entenderem de onde vêm os alimentos, né? De uma forma consciente. E tudo isso através da alimentação, né? Através do lúdico da culinária. Então é super gostoso e super legal traçar esse ponto com as crianças. Então o que você tem que fazer? Cozinhar com eles. Ah, mas lugar de criança não é na cozinha. Quem já não viu isso? A avó falando, né? Gente, lugar da criança é sim lugar da criança na cozinha, mas o lugar da criança na cozinha com segurança. Então, assim, o que uma criança pode fazer com 5 anos? O que uma criança pode fazer com 10 anos? O que um adolescente pode fazer com 15? Então, fica comigo até o final, que hoje eu vou entregar para vocês um PDF, me manda no direto. Eu sei que tem um monte de gente me mandando um monte de coisa no direto. Eu tô tentando responder todas essas coisas aí, porque tá muita demanda, mas já a gente vai ter uma parte mais automática para pegar os PDFs, mas hoje a gente vai ter aí um passo a passo, um guia de como você realmente cozinhar com seu filho e trazer ele para o mundo mais saudável, tá? Então fica comigo que vocês podem, depois que acabar a live, vocês pedem para mim no direto. Mas o que acontece? Cozinhar é muito importante. Cozinhar faz com que a criança ela se aventure, ela consiga entender um outro mundo. E isso vai ajudar muito você no processo aí de atenção com os alimentos mais saudáveis, tá? E ele, lógico, darem boas decisões. Agora tem uma regrinha aí que eu quero que vocês anotem aí, que é uma regrinha super legal e é uma coisa que eu faço aqui em casa. Eu acho que eu já falei em outras lives sobre isso. Eu acho que com as crianças é super importante você aplicar. Que é a regra 80-20. O que é essa regra? Vamos pensar da seguinte maneira. Nós vamos comer todos os dias, certo? Nós vamos ter que fazer escolha, certo? Não tem, se a gente não come, a gente morre. Não tem como a gente não comer. Então, já que a gente faz escolhas, a gente vai ter que escolher o quê? A gente vai ter opções entre coisas muito ruins, mais ou menos, e coisas muito boas. O que eu faço normalmente? Eu aplico essa regrinha de 80-20, tanto comigo quanto com os meus filhos. Então, 80% do tempo a gente come comida feita de verdade, que não está processada, de preferência feita em casa. Mais 20% desse tempo, a gente come o que a gente tem vontade, para ser feliz. O que eu tô falando pra gente ter vontade? Depende de cada um. Um brigadeiro, quando vai pra uma festa, que é de vez em quando, que tá dentro
desse 80-20. Mas o que acontece? O mais legal é quando você começa a educar seu filho, esses 20 não vão ser McDonald's todo dia, né? Esses 20, de repente, vão ser um chocolate, um pedaço de chocolate pronto, né? E é isso que faz toda a diferença. Então, essa regra do 80-20, você podia aplicar na sua vida e na vida dos seus filhos, vai fazer toda a diferença. E mais do que isso, não vai te causar uma culpa. Porque você sabe que quando você está comendo e seus filhos, sua família estão comendo esses 20%, tá dentro do acordo. Então, tudo fica muito mais fácil, tá bom? Então, essa é a regra do 80-20 que eu queria dividir com vocês. A outra coisa, pessoal, que eu queria falar é o seguinte, isso é muito legal. Deixe o saudável disponível. O que é isso, Dri? Bom, vocês já pararam para pensar, quando a gente quer tomar água e a água não está lá do nosso lado, a gente vai tomar? A chance da gente não tomar água, se a gente não vê a água, é muito maior. A chance de você deixar uma lata de chocolate ali do seu lado, quando você está trabalhando, quando você está assistindo televisão, é muito maior a chance de você consumir, de você comer aquele chocolate se ele está na sua frente? É muito mais fácil. Então, qual que é a proposta aqui da dica? É deixar o que é saudável disponível para você e para sua família e para os seus filhos. Como assim? Deixa fruta, deixa coisas gostosas, deixa disponível coisas para as crianças poderem ir para a cozinha e comer. Então, coisas que você sabe, de repente uns legumes picadinhos, cenoura, não sei se quem gosta, mas assim, meus filhos adoram comer cenoura, então às vezes eu deixo picadinho, deixo na água, na geladeira, eles vão lá e pegam um pedaço de cenoura e vão brincar. Então assim, deixa disponível coisas saudáveis, porque isso vai fazer com que não só seus filhos, mas vocês também tenham essa facilidade de optar por coisas mais saudáveis, né? E tira da frente coisa que vocês sabem que não é legal. Né? Uma coisa muito legal também é vocês não comprarem coisas que vocês sabem que não são saudáveis. Deixa para comer esses 20% na rua, que vocês já vão eliminar muita coisa dentro de casa. Né? E quando vocês precisarem de comer alguma coisa, vocês vão estar na rua. E quando tiver vontade dentro de casa, vocês vão pegar o quê? Uma coisa, talvez um mimozinho para vocês, mas não uma coisa realmente muito processada. Isso é super legal também, tá? A dica número 7 é a seguinte: informe sem proibir. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas é legal ressaltar. Quando a gente proíbe, gente, não funciona. É a mesma coisa quando a gente vai dar um brócolis, de repente, para uma criança pequena, que está começando a comer, aí a mãe já fica tensa, né? Ai, meu Deus, ele não vai gostar. Ele não vai gostar. Ele não vai gostar desse brócolis. O que acontece, gente? Ele não come, porque é uma energia que circula. Então, quando a gente proíbe, é uma energia de proibição. Quando a gente tem medo de dar, é uma energia de medo. E isso é uma energia que troca. Eu tive numa das aulas que eu dou, e até no Sesc, que eu fiz um workshop, e a mãe de uma menina chegou pra mim e falou assim, era um molho de macarrão com brócolis, e era um molho de macarrão com brócolis. Ela disse assim, minha filha não vai comer, porque ela não gosta de brócolis. Eu falei, peraí, mas será? Vamos pensar que talvez pode ser que ela coma? Ah, duvido, tenho certeza que ela não vai comprar, ela não vai comer, porque ela não gosta. Conclusão, gente, a menina fez, a menina comeu e a menina adorou pela primeira vez. O que eu quero te dizer com isso? Que quando a gente não tá perto, quando a gente deixa a criança pensar por ela, quando a gente não obriga nada, a tendência é que a criança o quê? Se solte. E até faça escolhas que você nem imagina que ela possa fazer, tá? Então pensa nisso como uma dica, porque vai fazer uma super diferença na vida de vocês e na vida dos filhos de vocês, tá bom? Vamos lá. Outra coisa legal dica 8, participe as crianças. Peça as crianças participem do planejamento da semana. Então assim, participe os seus filhos no planejamento. Ai, Dri, mas fazer um almoço, não vou deixar. Não, tudo bem. Então pensa num lanche, né? Hoje a gente, normalmente quando as crianças saem da escola, né, elas saem cansadas, às vezes com fome, às vezes não almoçam ou não janta na hora ainda que chegou da escola. E é um bom momento para a criança ajudar você a escolher o que ela quer. Então leva ela para a cozinha, né? E fala, olha filho, o que você quer comer? Vamos ver o que tem na geladeira? Ah, tem alface, tem isso, tem aquilo. E uma coisa aqui que é uma dica super legal quando você vai colocar um alimento novo para a criança experimentar, é você sempre ter um coringa no meio dos alimentos que são novos para ela. O que eu digo? Coringa normalmente é o quê? Queijo, normalmente o que a criança gosta? Batata. Então, coisas que a gente sabe que são coringas, que toda criança normalmente gosta, dentro dessa mistura, porque o que você vai ter? Você já vai ter um ingrediente que você sabe que ela gosta e você vai inserir um outro que ela não gosta ou não experimentou ainda. Isso facilita a experimentação, tá? Isso é muito legal. Então,
Trabalhe com a criança junto com você. Leva ela para a cozinha, leva ela para fazer o sanduíche dela, que tenho certeza pode mudar muito. E aí, quando ela começar a ter esse tipo de educação em casa, ela vai deixar de comer com frequência fast food. Faz sentido? Então, assim, o resumo da ópera aqui que eu queria mostrar para vocês é que, assim, pra gente livrar os nossos filhos da alimentação do fast food, a gente precisa educar ele aqui. Quando a gente começa a educar ele aqui, começa a dar uma outra referência, ele até pode querer o fast food, mas a quantidade e a reflexão que ele vai ter do fast food vai ser diferente, porque ele está tendo uma educação diferente, ele está tendo um paladar diferente. Então, não dá pra gente simplesmente tirar a criança, falar você não vai mais comer no fast food e não dar nada em troca, e não educar essa criança para ela ter uma opção que ela goste. Tá? Então essa é a maneira mais inteligente de repente, realmente a gente poder desviciar os nossos filhos da alimentação mais processada, da alimentação superprocessada para uma alimentação mais saudável. Então vamos lá. Outra coisa importante dica número 9, tá? Envolva os seus filhos cedo na cozinha. Mas Dri, o que é cedo? Tipo 2 anos. Ah, mas e a faca? Ai, não sei o quê. Gente, compra aquela faquinha de aniversário. Compra. O que eu quero dizer que é muito importante? Não é o processo que ela vai cozinhar e vai se queimar e vai se cortar. Lógico que é preocupante, mas assim, é o processo de interagir com o alimento. É o processo dela se apropriar do alimento. Então, quando você coloca ela desde pequenininha com você na cozinha, com uma faquinha que seja, com a mão, cortar... Hoje a gente tem tantos utensílios domésticos até voltados para a criança, ela vai ter o quê? Uma percepção diferente. Então, muito mais do que cozinhar é envolver ela na cozinha. E dá pra fazer com 2, dá pra fazer com 3 anos, com 4, com 10. Quer dizer, desde pequenininho, quanto mais cedo você fizer isso, mais fácil vai ser essa educação, tá bom? Então não esquece que hoje, até o final da aula, quem quiser, manda no direto pra mim, no privado, que eu vou mandar pra vocês esse PDF, que tá incrível e é bem grandão, é um e-book, na verdade, onde mostra aí como é que você pode inserir o seu filho na cozinha de forma legal, educativa e divertida, tá bom? Então vamos lá. Dica número 10. Isso aqui é uma coisa que mudou minha vida aqui em casa. Principalmente com o Pedro, com o Felipe também, que tá começando a mudar, o menorzinho, que é ter uma horta em casa. A gente fez uma horta, agora eu tô morando num apartamento maior, aí lá em cima tem um quintalzão, aí a gente conseguiu fazer uma horta. Se você não tem espaço, faz uma horta vertical, faz com aqueles vasinhos, tá? De novo, você não tem que pensar, ai, mas não tem espaço, como é que eu vou fazer, não vai dar... Gente, é o pouquinho, é o que você tá implementando na cabeça dele, tá? É o símbolo daquilo ali que vai fazer a diferença. O que tá acontecendo aqui em casa? O Pedro já gosta, né, dessas ervas, mas assim, um dia eu vou fazer um ovo pra ele, um ovo mexido, e ele foi lá em cima, com a tesourinha, e trouxe pra mim a salsinha e cebolinha da horta. Falei, o que é isso, Pedro? Ah, mamãe, eu peguei lá pra colocar no meu ovo. O Pedro, beleza, né? Até aí o Pedro, eu falei, não, beleza. Fiz, tal, não sei o quê. Aí um dia o Felipe, por estar lá a horta, e eu não falei nada, tá? Quando você tem em casa crianças que têm uma certa dificuldade, o melhor é falar pouquinho, sem a criança se sentir pressionada. Eu não falei nada, tava na horta, ele vem com um tomilho. Mamãe, eu tava lá em cima com o Pedro e eu vi esse daqui que é diferente. Eu dei uma cheiradinha, achei tão gostoso. Como é que chama? Eu falei, tomilho, filho. Fiquei quieta. Ah, então bota o tomilho na batata assada, que ele gosta de batata no forno, né? Falei, boto. Coloquei o tomilho e ele comeu. Quer dizer, olha só, uma simples horta, um simples símbolo ali, né? Que não foi uma forçação de barra para ele, já ajudou ele querer experimentar. Ele veio com a vontade e rolou. Então foi muito legal essa sensação, né? Então a horta, realmente as ervas, a horta é um super bom começo para você inserir essa criança não só com uma alimentação mais saudável, mas também de uma sensação mais de conscientização do que ela tem que comer, tá? Dica número 11. Nutri-los de informação. A melhor maneira, gente, de educar uma criança é dar informação. Então, de repente, um filme que você pode passar para eles, dependendo da idade, tem vários documentários legais. Depois, quem quiser também, me manda um privado que eu dou alguns documentários de filmes que são muito legais, que a criança pode assistir, que o adolescente pode assistir e se educar mais sobre os alimentos saudáveis, né, para entender o que é pesticida, o que é agrotóxico, né, o quanto o açúcar de repente faz mal para a saúde. Então, dependendo da idade, você já pode inserir muita coisa que pode ajudar a criança realmente, o adolescente, a se envolver mais com esse tipo de informação. Então, não deixe de
de educar no sentido de informação. Então, isso é ruim porque é porcaria, não vai resolver. Ele não sabe, tipo, o que tem ali? Filho, isso não é legal? Filha, isso não é legal? Porque tem esse tipo de coisa. Isso aqui causa isso daqui. Você percebe que, na verdade, quanto mais você crescer comendo isso, não vai ser bom pra você? Porque a criança vai entender. Ela vai entender o porquê você está dizendo não. Ela vai entender porque é porcaria. E ao mesmo tempo, você tem que fazer isso com os alimentos saudáveis. Por que eu quero que você coma isso? Porque isso tem isso, tem isso, tem isso. Ele vai te dar isso, isso, isso. E você vai crescer um adulto mais saudável. Né? Então isso faz toda a diferença, tá bom? Vamos lá, para dica número 12. Isso é muito legal. Gente, quando as crianças participam do processo, elas se apoderam desse processo. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar um exemplo dos nossos cartoons, né? Dos heróis, os personagens que as crianças amam, né? Todos esses personagens de desenho que elas amam. E elas se apoderam tanto daquele desenho, que elas assistem 50 vezes, que aquele desenho passa a ser o amor da vida dela. E aqueles personagens passam a ser o quê? Os amigos maravilhosos que ela tem, os melhores amigos. Por que é assim? Porque ela viu a história, porque ela se apoderou daquela história e porque ela trouxe essa história para dentro da vida dela. É a mesma coisa se a gente pensar com a comida. Quando a gente pega o pepino, põe na mão lá, põe na colher e dá para a criança comer, come o pepino. O que ela vai fazer? Eu não sei de onde ele veio, ele é verde, você está me dando, eu não vou comer. Agora, se você fizer uma preparação com o pepino, onde ela vai de repente fazer um pão enroladinho com pepino e com frango desfiadinho, vai fazer tipo um sushizinho, enrola o pão de forma, corta em rolinhos. Gente, pode ser que ela não experimente, mas a relação que ela vai ter com esse pepino é muito diferente da relação que ela vai ter quando você está colocando na boca dela. Por que isso? Porque quando você se apodera, quando você se apropria, você faz parte daquilo. Então não é qualquer pepino, é o pepino que ela fez. Não é qualquer frango, é o frango que ela desfiou e colocou no pão. Não é qualquer pão, é aquele que ela amassou e abriu um pouquinho, colocou lá, enrolou e fez. Então, isso apodera demais a criança. Empodera demais a criança. Então, ter isso na mente de vocês é importantíssimo. Adri, mas demanda, é tempo. De repente, pega um final de semana, né? Pega um dia, a cada 15 dias, 2 vezes no mês, e faz esse treinamento com eles. Traz eles para poder se apoderar da alimentação e da invenção. Eu tenho certeza que vai ser a chave para o começo de uma vida muito mais consciente e vai afastar cada vez mais as crianças desse mundo aí super processado. Ok? Vamos lá. Dica número 13. Vamos lá. Aproveite o momento da fome para o desafio. Olha só que legal. Aproveite o momento que ele está com fome, que as crianças estão com fome para você desafiar alguma coisa. Muitas vezes, como eu falei, quando a criança chega da escola, ela normalmente está com fome. Então, aproveita esses momentos que ela está com fome para poder inserir uma coisa nova. Porque quando a criança está com fome, a tendência é que ela tenha mais vontade de comer talvez aquilo que ela não gosta tanto. E não esqueça então a regra que sempre que você vai introduzir uma coisa nova, você não esquece de colocar um coringa que você sabe que ela já gosta, para você balancear aí o processo de experimentação, tá? É super importante. Outra dica legal é o seguinte: se não tem em casa, pessoal, a chance de viciar é muito menor. Pra que comprar chocolate e deixar dentro de casa? Pra que comprar bolacha recheada e deixar um monte de bolacha recheada na despensa de casa? Pra que comprar refrigerante e deixar na geladeira? Quando a gente compra, a gente tá falando o que pra gente mesmo? Eu aprovo. E o que a criança vai escutar? Você está aprovando. Se tem na minha casa, eu posso comer. Por que eu não posso comer todo dia se ele tá lá? Não, isso aqui é pra de vez em quando. Então, assim, toma cuidado, tá, gente? Assim, sem julgamento, mas assim, toma cuidado, porque quanto mais a gente dá esses sinais, mais a criança vai refletir que tudo bem. Né? Então, evite trazer os alimentos que fazem mal, os alimentos superprocessados, para dentro de casa. E como eu falei, levem a vontade para fora de casa. Façam desse momento um momento especial. Valorizar, né? Deixa eles valorizarem esse momento especial de comer uma coisa que talvez eles não comam todo dia. Isso vai fazer toda a diferença do mundo também para essa conscientização. Vamos lá, para 15. São 16, tá? A gente tá na 15. Seja um modelo para ele. Gente, isso é super importante.
eu tô cansada de ver mães que eu converso, que vem comigo, conversar comigo, cheia de culpa, que faz o seguinte: Dri, eu não deixo chocolate ali pra eles, mas eu sou viciada em chocolate, fica lá no meu armário, fica dentro do meu guarda-roupa, e de vez em quando eu vou lá, sem elas verem, e eu como, porque eu não quero que elas verem, mas eu tenho... Assim, você tá dando um exemplo. E de verdade, se você tá dando exemplo, como é que vai ser, né? Pai e mãe que quer que criança come salada. Tem salada dentro de casa? Não tem. Ou pior, né? O pai não come salada, a mãe não gosta de folha e quer que a criança coma. Se a criança tá vendo ali a situação, você acha que ela vai comer? Então, assim, antes de você querer que os seus filhos se desfaçam dessa relação aí muito, muito grande com os alimentos processados e entrem para um mundo mais saudável, pensem também vocês, como é que vocês estão lidando com isso? Como é que a conscientização de vocês está? Então, assim, se eu quero que meu filho coma salada e é difícil para ele, é difícil para mim também. Então, assim, tanto ele quanto eu, a gente tem que se desafiar. Porque também cansei de ver isso. Ah, você tem que comer isso, mas o pai não come. Você tem que comer aquilo, mas a mãe não come. Aí realmente fica difícil, ok? E por último, que eu acho que adoro, quis fechar com essa dica aqui, porque eu acho assim a melhor. Não existe comida de criança, pessoal. Essa história de comida de criança, a criança gosta dessa comida. Gente, quem disse? A criança nasce sem saber que arroz, feijão, batata frita, né, e bife frito, e nuggets é comida de criança. A criança não nasce pedindo nuggets. Vocês concordam comigo? Ela começa a comer porque a gente está dentro de uma sociedade em que existe comida de criança e comida de adulto. Você vai num restaurante, tem lá o menu kids e o menu de adulto. Aí tem sempre macarrão, nuggets, batata frita, quer dizer... O que eu acho que poderia ser o máximo de comida de criança? A porção. Então, de repente, a criança come menos do que um adulto. Agora, a qualidade da alimentação não dá, né, gente? Então, assim, não existe comida de criança. Se vocês vierem aqui na minha casa, o que vai ter na geladeira que vocês podem pensar que tem criança? Yakult, que às vezes eles levam pra casa. Não tem refrigerante, não tem danoninho, não tem nada. Por quê? Porque eles nunca comeram, tá? E se eles nunca comeram, eles nunca pediram. Então, assim... Vamos parar de achar que comida de criança é o que ela vai querer. A criança vai querer comer o que você der pra ela com segurança, né? Ai, Dri, agora tô ferrada, porque tudo que você tá falando aí eu faço, não tem solução. Então, gente, tem solução, tá? Tem maneiras diferentes da gente começar a lidar e todo dia é um recomeço. Todo dia é um dia que pode ser diferente. Então, fazer essa transição, fazer essa mudança de alimentação, ela sim pode ser feita. E pode ser feita com muita eficiência, se você quiser começar, tá? Então, todas essas 16 dicas que eu dei pra vocês são fundamentais para você realmente começar a trazer para essa criança um conceito diferente e automaticamente ela vai se afastar desses alimentos processados, tá bom? Então, era isso que eu queria dizer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E depois vocês vão revisar direitinho esse material, porque vai estar tudo lá no PDF que eu vou entregar para vocês. E agora vamos lá para as perguntas, né? Eu vi que tem algumas perguntinhas aqui. Vamos ver aqui. Cecília, Selma, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui importante. Vamos lá, tava reconectando aqui. Peraí. Vamos ver perguntinhas. Aqui, ó. Não compro lanche de criança. Exatamente, Sibeli. Outra coisa. Lanche de criança. Meus filhos estão cansados de ir no supermercado e tem lá Ana Maria, aqueles coisas da Balduco. Gente, não dá. Vocês estão fazendo uma deseducação para os filhos de vocês. Vocês estão deseducando, vocês estão atrapalhando a consciência deles e a referência do doce, a referência da alimentação. Ah, mas é mais fácil, todo mundo dá, todo mundo na escola compra isso, eu vou comprar também. Vamos repensar, porque realmente existem os alimentos superprocessados, que é isso que a gente está falando agora, né? Que todos esses exemplos que eu dei de lanche. Existem os alimentos processados, que às vezes não tem jeito, mas, pô, de repente é melhor, né? De repente um pão integral, ou com queijo branco, enfim, com pão de queijo, é menos química e menos produto superprocessado do que, de repente, um pão. E tem gente que leva, às vezes meus filhos levam, o Pedro principalmente, leva a cenoura para a escola. Paciência, né? Então, assim, tudo é questão de educação. Então, vamos refletir nesses lanches de criança, porque realmente é muito perigoso, tá? A Sibeli está fazendo uma outra pergunta. Aqui ela libera com sal rosa, azeite de oliva. Perfeito, Sibeli, é isso aí.
Quando a criança faz, lembra? Quando a criança faz, ela se apropria. Quando ela se apropria, aquilo passa a ser dela. E ela vai olhar com outros olhos, né? Ela vai olhar como se fosse a minha salada, né? A minha alface, o sal que eu coloquei. Então, perfeito, você está no caminho certo. Aí ela diz o seguinte, a escola da minha também está desenvolvendo um projeto sobre alimentação saudável. Elas já plantaram alface, coentro, depois colheram e comeram. Então, tem muita escola hoje, na escola até que eu trabalhava antes, que eu dava consultoria, eles estavam fazendo uma horta e foi incrível. Porque assim, a criança começa a aprender e é uma gotinha depois da outra, né? Um pontinho ali que vai sendo criado e vai sendo educado. E isso vai ficar, ó, na cabecinha deles, tá? Com certeza. A Sibeli tá falando, tá ótima a live. Perfeito, obrigado, viu, Si? Obrigado pelo carinho. A Yasmin gostou da dica, alguma dica que eu dei. A Yasmin tá falando o seguinte, Dri, por favor, faça uma live sobre alimentação na gravidez, primeiro trimestre, por favor. Ah, legal, Yasmin. Eu já teve algumas pessoas me perguntando sobre isso, sobre a alimentação dos trimestres, primeiro trimestre, segundo e terceiro. Vou pensar assim, tá bom? Fica super dica aí, vou pensar assim, quem sabe a gente não tem logo mais uma live falando disso. Obrigada aí pela contribuição. E eu acho, pessoal, que é isso. Então, ó, a Ana Paula tá entrando, a Yasmin dando tchau. Então é isso mesmo, pessoal. Então espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Presta atenção, então, como é que vocês vão conduzir daqui pra frente os filhos de vocês, porque tudo é questão de informação e educação. Tá? É com educação, conscientização que você vai conseguir afastar eles do que não presta e deixar eles mais próximos do que é bom para a saúde deles, tá bom? Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até quinta-feira com Direto com a Dri, outro assunto que eu tenho certeza que você vai amar, tá bom? Beijo grande para vocês, fiquem com Deus, obrigada por estar aqui e até quinta-feira. Tchau, tchau!